Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Salmo 37, versículos 23 e 24 nos diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, ou se alegra. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Como é bom, irmão, andar nos caminhos do Senhor. Como é bom alegrar o coração do Senhor. Assim podemos ver Ele nos segurando pela mão, ou pelas mãos, não é? Quando as situações da vida se tornarem adversas e as dificuldades surgirem. Vamos orar, vamos dedicar esse tempo de culto ao Senhor, esse culto de meio de semana que nós oferecemos a Deus. Sejam todos bem-vindos para esse tempo de celebração. Vamos orar. Obrigado, a Deus, obrigado, porque cremos em Ti, cremos na Tua palavra, cremos nas Tuas promessas, sabemos que Tu és um Deus que abençoas, aliás, Tu és o único que pode abençoar. Obrigado pelo relacionamento que temos contigo e também por experimentarmos o Teu cuidado sobre as nossas vidas. O que nós pedimos, ó Pai, nesse momento, é que Tu recebas o culto que estaremos Te oferecendo. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos tudo aquilo que Te agrada. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar o hino 291 do Cantor Cristão, que fala sobre comunhão celeste, aquela doce comunhão, aquela sólida e até necessária comunhão para o crente com o Senhor. Que a letra desse hino venha falar ao seu coração. Vamos louvar então.
agora, irmãos, ter um tempo de intercessão. Quero convidá-lo a orar comigo e juntos colocarmos diante do trono da graça cada um desses pedidos aqui trazidos. Vamos orar então? Ó Senhor, como é bom nos achegarmos a Ti. Obrigado pela obra de Jesus Cristo, que nos deu livre acesso até a Tua presença. E agora podemos estar diante do Teu trono, derramando os nossos corações, colocando os pedidos tão importantes e tão necessários, ó Deus, situações que realmente carecem do Teu cuidado. Obrigado, ó Deus. Quero começar com uma palavra de gratidão. Obrigado, ó Deus, pelas irmãs da MCM, estiveram orando umas pelas outras. Obrigado porque a nossa igreja está sendo despertada para a importância da oração. Ó Deus, continue fazendo essa obra. Abençoe, ó Deus, cada irmã, tanto que orou, quanto aquela irmã que também foi alcançada pelas orações, pela oração ou pelas orações de outra. Senhor, que tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Obrigado pela liderança da irmã Elisete nesse tempo, coordenando esse trabalho da MCM, ó Pai. Que essa MCM continue firme, pungente, sempre buscando te agradar, te servir. Que essa organização seja de fato missionária, buscando alcançar outros com o evangelho da graça. Tome, meu Deus, cada mulher da nossa igreja, cada mãe, cada filho, ó Pai, que o teu cuidado esteja sobre cada uma. Senhor, eu venho colocar diante de Ti a vida do irmão Ananias. Abençoe, ó Deus, lá no local onde ele está. Proteja-o, seu supridor dele, ó Deus. Que as experiências que ele vai viver nesse tempo lá possam ajudá-lo a se fortalecer na fé e seja também um momento de testemunhar da fé em Cristo, ó Deus. Que o seu crescimento seja significativo, que a sua vida esteja à disposição do reino para ser usada por Ti. Tome, ó Deus, essa vida, ó Deus, cuide dele. Eu sei que nós não podemos estar lá, mas a Tua presença está, o Teu Santo Espírito está nele e com ele, ó Pai, e nisso nós confiamos. Cuide, ó Pai, mais uma vez te peço, do nosso irmão. Senhor, eu venho colocar a vida de dois pastores, o pastor Diniz e o pastor Silas Verda. O pastor Diniz é um missionário da Junta de Missões Estaduais que está entubado devido à Covid. Senhor Jesus, venha cuidar desse pastor, um pastor que desenvolve um trabalho importante na plantação de igrejas, ó Pai. Venha cuidar dele agora, nesse momento, ó Deus, esteja com a Tua mão salvadora, esteja com a Tua graça curadora, atuando para que ele possa se recuperar dessa questão tão grave, que ele reaja aos tratamentos, ele seja extubado e possa então continuar o tratamento em casa posteriormente. Mas o que nós pedimos a Deus, que a Tua bênção, que a Tua intervenção sobrenatural esteja sobre a vida dele. Também o pastor Silas Verdã, que está cometido com Covid. Ele foi missionário da Junta também de Missões Estaduais no Carmo. O Senhor venha cuidar desse pastor. Quantos pastores, ó Deus, estão acometidos com Covid? Quantos partiram para a glória devido a essa doença? Ó Deus, venha abençoar, venha cuidar de cada um. E eu entrego de forma específica a vida desses dois pastores em Tuas mãos. Senhor, eu venho pedir, ó Deus, pela família do irmão José Botelho, membro lá da Igreja Batista em Santa Cruz. Estivemos orando por ele, porque devido a Covid estava internado no CTI, mas aprove a Ti, ó Deus, levá-lo para si. Cuide, ó Pai, da família, que a mesma graça que nos salva esteja consolando cada coração.
Abençoe o pastor Joaquim, lá da Igreja Batista de Santa Cruz, perder um membro valoroso, um membro fundador. E também, ó Deus, eu peço que tu estejas cuidando da sua esposa, irmão Semira, que ainda está lutando contra a Covid, também se encontra entubada, ó Pai. Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos, cuide, ó Deus, por favor, o que nós pedimos, sempre nos submetendo à tua vontade, mas o nosso desejo é que essa irmã seja restabelecida, que a cura venha para ela e que ela volte para o seio familiar e também para a sua igreja. Ó Senhor, venha abençoar também e intervir, ó Pai, nessa situação. Pedimos, ó Deus, um milagre teu. Pedimos, ó Pai, a tua atuação, ó Deus, nessa situação. Coloca, ó Pai, a vida do irmão Antônio, suas questões de saúde. Graças a Deus ele está se recuperando, mas que ele venha plenamente estar restabelecido. Tome, ó Deus, a vida dele, da irmã Marinete em tuas mãos. Também, ó Pai, eu coloco a vida da irmã Ginaína, as suas dificuldades também de saúde que apresenta. Cuide, ó Pai, dessa irmã, ajude, ó Deus, nos tratamentos que precisa fazer. Também aproveitamos para agradecer pela vida do Heitor, filho do Felipe e da Daniele, ó Pai. Graças a Deus, o Heitor, após ter um problema lá durante o parto, ele agora recebeu alta, pôde ir para casa, que o tratamento que ele caso precise fazer, que o seu desenvolvimento seja sem nenhum problema, Pai. Tome, ó Deus, a vida dessa criança, dos seus papais, cuide, ó Pai, dessa situação. Entregamos a Ti, ó Deus, essa situação para que a Tua graça venha prover tudo o que é necessário nesse momento. Coloque, Senhor, diante de Ti a vida da irmã Silene, o tratamento que está fazendo devido ao problema no ombro, Pai. Ajude, ó Deus, a se recuperar, para que possa continuar com o tratamento da saúde. Ó Deus, que a Tua bênção, que a Tua mão esteja sobre essa situação e que ela venha fazer todo o procedimento e sem sentir grandemente os efeitos do tratamento, ó Pai, e que ela venha se recuperar e ser curada plenamente do mal que a está abatendo no momento. Ajude essa irmã, ajude também o irmão Emanuel, ó Pai, que está acompanhando sempre cada passo. Abençoe cada membro da família, ó Pai, que os recursos não faltem, ó Pai, que a energia e a confiança em Ti não falte em nenhum momento. Senhor, de forma muito especial, quero colocar a vida da irmã Rosilane, as suas questões de saúde, os tratamentos que precisa fazer. Senhor, por favor, venha cuidar dela, ó Pai, abençoar. Mas agora, Deus, em especial, eu venho pedir pela família dela. Ela perdeu sua mamãe a semana passada, a família está enlutada, ó Pai. A irmã Maria de Lourdes foi uma serva tua, viveu para a tua glória, até o fim testemunhou do Evangelho de Cristo e sabemos que ela está em teus braços. Mas, ó Deus, a tristeza vem, o luto toma os corações. O que nós pedimos, ó Pai, que a tua graça confortadora esteja agindo, ó Deus, em cada coração. Que a certeza de que ela está agora numa situação melhor do que estava antes venha ajudar esses irmãos a superar as dificuldades. Cuide, ó Pai, dessa situação e abençoe, ó Deus. Também, Senhor, viemos colocar diante de Ti a vida da irmã Jaqueline, as dificuldades de saúde que tem. Tome, ó Deus, essa irmã em tuas mãos, ajude no tratamento, no cuidado que ela precisa ter com relação à sua saúde. Tome, ó Deus, por favor, para que os procedimentos necessários sejam feitos num breve espaço de tempo.
Coloco diante de Ti a vida dos irmãos mais idosos da igreja, a irmã Anacleto e o irmão Manuel. Senhor, venha abençoá-los, cuide deles, ampare-os, ó Pai, na velhice, seu cuidador deles nesse tempo, Deus, que eles estão vivendo, nessa fase da vida que estão numa idade avançada. Cuide, Senhor, venha suprir cada uma de suas necessidades. Também, ó Deus, eu coloco a vida da Lourdinha, da irmã Marilda, da Janaína. Ó Pai, eles precisam de cuidado também. A Lourdinha e a irmã Marilda estão se recuperando, mas vez ou outra tem alguns probleminhas. O Senhor venha cuidar dessas vidas, ó Pai. Obrigado porque as situações mais graves, elas não estão enfrentando mais, estão curadas, mas venha abençoar. Coloco, Senhor, também a questão da irmã Janaína em Tuas mãos, a necessidade de cirurgia que ela precisa passar ainda. Tome, ó Deus, essa vida sob os Teus cuidados. Senhor, venha também abençoar o tratamento que a Dora e o Cristiano estão fazendo. O Cristiano está bem melhor, graças a Deus, mas ainda precisa de alguns cuidados. Mas a Dora ainda faz fisioterapia, tem dificuldades, tem muitas limitações. Senhor, venha ajudá-la para que esse desenvolvimento aconteça, para que o seu progresso no tratamento aconteça e ela possa estar plenamente restabelecida, Pai. Senhor, abençoe, ó Deus, nesse tempo de tratamento que está sendo longo, mas que cada etapa aconteça, ó Deus, que o tratamento, mesmo sendo longo, ele continue sendo progressivo. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos perante Ti e pedimos, ó Pai, que Tu continues a nos ajudar no decorrer de todo esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero convidá-los a que estejamos louvando ao Senhor, orientados pelo Ministério de Louvor da nossa igreja, com cânticos Reis da Terra, né? Um cântico antigo, mas que ainda fala muito ao nosso coração, porque é um cântico de louvor ao nosso Deus. Então vamos cantar e louvar ao Senhor.
Irmãos, pela graça do nosso Deus, nós poderemos, ou nós iremos iniciar agora mais uma parte do estudo que estamos fazendo do capítulo 26 de Provérbios. Nós já estudamos a primeira parte dessa estrutura básica do capítulo 26, que é a descrição de um insensato. Terminamos na quarta-feira passada. E agora quero convidá-lo a estudarmos hoje, e vamos fazer numa única quarta-feira, a segunda parte desse estudo de capítulo 26 de Provérbios, que é a descrição de um preguiçoso. Então, abra comigo lá, por gentileza, Provérbios capítulo 26, e nós vamos ver hoje os versículos 13 a 16. Provérbios 26, versículos 13 a 16. Vamos começar inicialmente somente com o versículo 13. Vamos ver lá então. Provérbios 26, versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Irmãos, o preguiçoso, e nessa descrição do preguiçoso, e esse versículo nos aponta isso claramente, o preguiçoso é uma pessoa pródiga em arrumar desculpas para não trabalhar. Ele é, na realidade, um especialista. E aqui nós estamos encontrando as desculpas de um preguiçoso, né? Ou a desculpa de um preguiçoso para não trabalhar. Ele consegue inventar as maiores, vamos dizer, mentiras, né? Os engodos, para poder não levantar-se da cama, para poder não acordar cedo, ir trabalhar e conseguir o seu sustento. Na realidade, o preguiçoso, ele acaba tendo um esforço mental, acaba gastando muita energia para criar esses tipos de mecanismos de defesa e conseguir inventar razões para que não vá ao trabalho. Então, o preguiçoso acaba sendo uma pessoa muito criativa para o mal, né? Ele cria uma fantasia, né? Ele cria um mundo de fantasia, ele cria ideias que meio loucas para que não seja incomodado e tenha que ir trabalhar como qualquer outra pessoa. Nesse mundo de ilusão que ele cria, né, logicamente, com o coração movido para o mal, ele acaba vendo coisas que não existem. Ou então ele aumenta situações que não existem, né? E ele foge daquilo que ele deveria fazer. Então, ou o preguiçoso ele aumenta algo, não é? Aumenta uma situação, ou então ele cria algo, né? Algo que de fato não existe, né? Ele inventa uma história para que não seja incomodado no trabalho. Eu vou usar da sua permissão aqui para falar algo que eu espero que não ofenda ninguém. Eu acredito que você que está me ouvindo não vai te ofender, porque isso não se aplica a você. Mas, infelizmente, irmãos, nesse tempo de pandemia, eu conheci algumas pessoas que usaram dessa razão da pandemia, embora embasado em determinado aspecto, para não cumprir as suas obrigações em relação à sua profissão, ao trabalho que realiza. O interessante é que essas mesmas pessoas, alegando algum tipo de comorbidade, nem atividades online elas resolveram fazer. Algumas até pediram demissão,
para que não realizassem as atividades online. Eu sei que não são todas, eu sei que no meio desse povo, desse grupo, ou algumas pessoas realmente tiveram lá o seu estado psicológico abalado, mas eu não estou me referindo a essas pessoas, não estou me referindo àqueles que têm uma justa justificativa, mas eu estou dizendo daqueles que realmente, devido ao caráter ruim, resolveram se aproveitar da situação, né? Que resolveram tirar algum tipo de proveito pessoal. Né? São aquelas mesmas pessoas que não podiam ir trabalhar, mas podiam ir para a praia, estavam em festas, estavam em aglomerações, estavam nas praças, mas para trabalhar tinha dificuldade. Irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso é que, infelizmente, para o preguiçoso, qualquer situação é desculpa para não trabalhar. Ou ele vai aumentar determinada circunstância, ou ele então vai inventar uma história até meio louca, fantástica, né? Para poder não trabalhar. No caso aqui do texto bíblico, o preguiçoso resolveu dizer que tem um leão solto nas ruas. Olha, eu moro numa cidade, né? E tem leão solto, né? E o leão está nas ruas. Então eu tenho medo do que o leão vai me atacar. Por isso eu vou ficar aqui na minha cama trancado dentro de casa. É uma ideia meio louca, você há de concordar comigo, não é? Uma invencionice. O leão, irmãos, ele não atua em lugares habitados. São raros os eventos registrados na história de algum leão, né, ou um casal de leões atacar uma aldeia, uma vila, alguma coisa assim. Isso muito mais está relacionado a histórias populares, não é? Vamos dizer, a histórias contadas de forma. É uma fantasia, né? De forma lúdica. Histórias contadas de forma lúdica para entreter crianças, né? Ou entreter outras pessoas. Mas, de fato, isso não acontece. Mesmo no tempo de Salomão, você não encontrava um leão andando na rua, não é? Um leão não perambula pelas ruas. Um leão não transita entre as pessoas. Um leão não vive solto nas cidades. Mas esse pensamento mostra até que ponto a imaginação de um preguiçoso pode chegar para que ele não vá trabalhar, para que ele não busque o seu sustento, né? Para que ele consiga justificar a sua inércia, né? Porque que ele fica parado lá, porque ele quer ficar parado, porque que ele não se move para realizar as suas atividades. Né? Irmão, se o preguiçoso usasse dessa energia, dessa habilidade mental, dessa ginástica mental que ele tem para criar desculpas no trabalho, ele seria alguém deveras próspero, não é? Muito próspero. Mas ele prefere usar dessas ideias ilusórias para não produzir nada, para não gastar energia, para não ter algum tipo de dispêndio de esforço e realizar alguma atividade realmente benéfica para si e benéfica para a sociedade. Então o preguiçoso, ele usa dessas astúcias para que não vá
trabalhar. Essa é só uma ilustração clara que Salomão está usando, mas você também já deve ter visto isso acontecer. Né? Um fato que eu presenciei foi de uma pessoa onde eu trabalhava, e ela trabalhava comigo, e não trabalha mais, dela estar com atestado, um atestado lá para uma semana de atestado, né, devido a problema de saúde. Depois, até em contato com ela, eu percebi que, não sei como, ela tinha já vários atestados assinados embaixo. E ela costumava faltar mesmo. E de vez em quando dava um atestado lá. Não é? Mas ela conseguiu isso de forma fraudulenta. E a gente sabe que, infelizmente, o Brasil vive esse mal da corrupção moral das pessoas. Né? Muito bem, mas naquela semana específica, nós vimos fotos nas redes sociais dela desfrutando aquela semana que ela estava ausente do trabalho numa cidade lá do Rio Grande do Sul. Então, conseguiu um atestado, né, inventou a desculpa da doença e para poder viajar e desfrutar lá da sua viagem. A pessoa não entende que quando faz isso, ela está onerando os cofres públicos. Quando ela faz isso, alguém precisa cobrir a ausência dela. Há prejuízos sociais. A sociedade não se beneficia com esse tipo de atitude. O preguiçoso se acha muito esperto, é isso que a gente vai ver agora nos próximos versículos. Mas ele acaba sendo um grande malfeitor para a sociedade. O preguiçoso, então, passa a vida mergulhado nessa inércia, nessa falta de movimento produtivo. Ele não se move para realizar as coisas, mas cedo ou tarde a necessidade vai vir, a pobreza vai chegar e ele vai se ver encurralado por ela. Infelizmente, o preguiçoso, devido à sua fantasia que ele cria na sua mente, ele não consegue avaliar e perceber que tudo isso que ele está fazendo vai cobrar um preço. Suas desculpas não vão livrá-lo da miséria quando ela chegar. Irmãos, infelizmente, eu tenho encontrado pessoas de diversos tipos. E eu acredito que você também. Pessoas que buscam emprego, têm realmente se esforçado e não têm conseguido. Mas eu vejo aquelas que realmente não se esforçam para buscar um trabalho, querem algo que seja de acordo com as suas condições e não entende que, na realidade, qualquer trabalho deverá demandar muito esforço e suor. Isso desde Gênesis capítulo 3, não é, que nós percebemos que o homem ia conseguir o seu sustento através do suor do seu trabalho. Mas o preguiçoso não aceita isso e não busca emprego, usa muitas vezes a desculpa de que não há emprego, né, para que não trabalhe, ok? Então são as invencionices, são as desculpas que o preguiçoso usa para poder não se levantar da cama. Aliás, sobre a cama, nós encontramos também uma menção no versículo 14. Olhe comigo o versículo 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito, né? Leito aqui é cama. Eu me lembro, quando eu leio esse versículo, eu me lembro das camas de mola que existiam muito antigamente. Então você deitava naquela cama de mola e ficava fazendo aquele barulhinho lá da cama, né? Barulhinho, ficava balançando assim só para ouvir
o barulhinho das molas, né? É mais ou menos esse o som que o preguiçoso aprecia, né? O som que o preguiçoso mais gosta é quando ele está deitadinho na cama e vira para lá, aquela cama faz barulhinho, vira para o outro lado, a cama faz outro barulho de mola. Então esse é o som que o preguiçoso mais gosta. Mas aqui, esse texto, ele está falando, está se referindo àquele barulho quando você muitas vezes abre a porta e a porta faz o barulho também, não é? Então, é um barulho que a porta faz quando você abre e fecha, ou o barulho quando o preguiçoso se revolve na cama. O Salomão, de forma hábil, está trazendo esses sons aqui, não é, para a realidade da vida de um preguiçoso. Para o preguiçoso, irmãos, o que ele mais tem de valor, né? A mobília, o móvel da casa que ele mais aprecia é a sua cama, né? Ali ele se sente entrincheirado, né? Dentro de uma trincheira, ele se sente abrigado. Por isso que ele inventa todas as estratégias, todos os meios, inventa as desculpas mais absurdas, conforme nós vimos no versículo 13, para não trabalhar. Então Salomão está comparando esse movimento e o barulho que o preguiçoso faz na sua cama, né? Esse som produzido pelo preguiçoso quando ele se movimenta na sua cama, com o som produzido por uma porta ao abrir e fechar. Por quê? Interessante. Quando você abre a porta e fecha, embora haja um movimento, né, nesse sentido, mas a porta não sai do lugar. Se movimenta de um lado para o outro, né, ele se revolve lá nas dobradiças, de um lado para o outro, mas a porta, de fato, ela não sai do lugar. Da mesma forma, o preguiçoso se movimenta de um lado do outro, e de um lado para o outro da cama, e ele não sai do lugar, não é? A porta abre e fecha o tempo todo, mas fica estacionada. O preguiçoso na cama, ele vira de um lado, vira para o outro lado, mas ele não sai de lá. Ele não se levanta para agir, não é? O preguiçoso, irmãos, ele tem um sono contínuo, ele está continuamente com sono, não é? Enquanto muitas pessoas se levantam, vão trabalhar, vão buscar os seus recursos, os seus proventos, e Deus aprecia isso, né? Digna o trabalhador do seu salário. Enquanto muitos se entregam ao labor diário, o preguiçoso se rende à sua preguiça. Eu me lembro que uma fase da minha vida, eu tinha que acordar às 4 e pouca da manhã, e às vezes a gente pegava o ônibus perto das 5 horas da manhã, onde nós morávamos, e eu ficava muito espantado, porque quando a gente pegava aquele ônibus já ia lotado. São aquelas pessoas que pegam cedo na labuta, alguns trabalham durante a noite toda. Desculpa. E eu posso dizer que Deus se alegra, irmãos, com pessoas que não fogem do seu compromisso, buscam o sustento para si mesmo e para os outros, né? Isso faz parte de uma sociedade sadia, de uma sociedade que tem condições de crescer, de se desenvolver. Já pensou se todos agissem tal qual o preguiçoso age? Então, enquanto os trabalhadores muitas vezes estão expostos ao sol, ou então estão expostos ao frio da noite, o preguiçoso fica lá
no seu leito, de um lado para o outro, fica imaginando que lá fora os leões estão à espreita e ele prefere então ficar ali entrincheirado na sua cama, lá no seu quartel-general, não é? E fica ali se sentindo guardado, não é? E também se sentindo muito esperto. Irmãos, essa é a situação do preguiçoso. Para o preguiçoso, estar no seu quarto, estar na sua cama, isso é muito melhor do que qualquer conquista que alguém tenha no seu trabalho. Eu fico vendo que muitas pessoas querem alcançar êxito que outros alcançaram, mas não querem pagar o preço por isso. Não querem trabalhar tanto, se esforçar tanto, e em algumas situações de estudar mais, se aprofundar mais, simplesmente querem ter aquilo que os outros conseguiram, conquistaram, né? Mas não querem empreender o mesmo tipo de esforço. O preguiçoso, para o preguiçoso, a melhor coisa da vida, a melhor conquista é ele ficar na cama. Ele não tem, ele está preso numa visão tacanha, medíocre da vida. Ele não tem aquela ambição positiva de melhorar de vida, de ter conquistas. Irmãos, Deus não recrimina isso. O problema da ambição é quando ela é desmedida, quando as pessoas querem ter porque querem ter e só vão ficar felizes se tiverem algumas coisas na vida, alcançarem algumas posições sociais. Esse tipo de ambição, Deus reprova. Mas quando a pessoa trabalha, alcança, conquista algumas coisas na vida devido ao suor do seu rosto, Deus se agrada disso. Essa foi a forma que Deus fez para que as pessoas possam evoluir socialmente e alcançar algumas coisas na vida. A grande recompensa para o preguiçoso é simplesmente descansar um pouco mais. É isso que ele almeja. Ele descansa e daqui a pouco ele descansa um pouco mais. E com isso, daqui a pouco, ele vai ouvir a batida na porta da sua casa, que é a pobreza querendo entrar. Irmãos, essa é uma realidade, né? E logicamente que existem alguns níveis de preguiça. Eu tenho visto também algumas pessoas que poderiam galgar cargos maiores, alcançar coisas melhores na vida e não fazem devido à falta de esforço pessoal para isso, não é? Então, abandone isso. Abandone esse tipo de atitude. Isso não agrada a Deus. A preguiça é pecado. Se Deus te dá a possibilidade de você avançar mais na sua carreira profissional, no seu trabalho, nos seus negócios, ou então em qualquer área da sua vida, faça isso. Porque assim sendo, você fazendo isso para a glória de Deus, aí Deus irá se alegrar. Ok, meu irmão? Vamos ver então mais um versículo. Está lá no capítulo 26, versículo 15. Aqui nós temos o ápice, o cume da preguiça, do preguiçoso, o suprassumo da preguiça. Versículo 15 do capítulo 26. Temos o seguinte lá. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Gente, isso é o cume da preguiça. O suprassumo da preguiça. O preguiçoso
tem o prato nas mãos, mete a mão no prato, né? Antigamente não existia garfo ou colher, mete a mão no prato, mas ele tem preguiça de levar o alimento à boca, não é? Irmãos, o preguiçoso algumas vezes ao dia, ele se levanta não para trabalhar, mas para comer, não é? Comer, ele muitas vezes tem disposição de se levantar da cama. Agora, trabalhar, não. Né? Olha, a comida está pronta. Aí ele se levanta lá, com aquela cara meio ainda amarrotada, né? E vai comer. Então, soou o gongo lá do alimento, lá, né? Brincando, mas aí esse som lhe agrada e ele vai então se alimentar. Só que a preguiça do preguiçoso é tão radical que ele acha o esforço demasiado ter que levar a comida à boca. Que coisa absurda, irmãos. Que coisa absurda. Eu acredito que isso seja uma hipérbole, uma figura de linguagem meio que exagerada, para significar que um preguiçoso ele não se move nem para atender às suas necessidades mais básicas. Para o preguiçoso é penoso levar a comida à boca. Observe que ele não trabalhou para ter essa comida. Alguém trabalhou por ele, não é? Alguém fez isso por ele. De vez em quando eu ouço relatos de pessoas que falam assim: pastor, eu conheço uma fulano de tal, ou uma família, né? Eles têm lá um rapaz dos seus 18, 20, 21 anos, ele fica o tempo todo trancado no quarto, jogando, vendo vídeo, vendo série, fica o tempo todo lá trancado no quarto. Quando ele vai se alimentar, alguém leva a comida para ele, ele pega, ele nem leva o prato para de volta, não. Essa pessoa vai lá e busca esse prato e leva para a cozinha. Às vezes, até quem fornece o alimento é uma pessoa doente, com necessidade, mas essa pessoa é tão preguiçosa que ela nem levar o prato de volta para a cozinha leva. Ainda mais oferecer algum tipo de ajuda. Não é? Irmãos, isso é comum. É muito mais comum do que a gente imagina. O preguiçoso, ele recebe o prato pronto nas mãos, mas ele está achando muito desconfortável ter que pegar comida no prato e levar. É uma distância muito grande, né? Pegar comida no prato e levar à boca, né? Quando você trata o preguiçoso assim, eu acho que isso é uma gradação também, não é? Você, primeiro, permite que ele não trabalhe. Segundo, você já não precisa mais que ele se levante e vá até a mesa para se alimentar. Então, ele pode se alimentar no quarto. Terceiro, esse preguiçoso, então, nem vai mais pegar o alimento lá na cozinha, onde estiver. Ele, então, recebe o alimento no quarto, lá onde ele estiver, lá na sua cama. Quarto, agora ele quer que você dê o alimento na boca dele. Certo? Então, cuidado para você não estar estimulando a preguiça no seu filho, no seu amigo, no seu conhecido. Cuidado com isso, porque isso é um poço sem fundo. Não é? Pode chegar a esse ápice, a esse cume da pessoa falar assim: por favor, você pode me dar comida na boca? Porque eu estou cansado, né? Ou então ele vai inventar qualquer outra razão. Irmãos, o preguiçoso, ele procura de alguma forma se afastar
não realizar qualquer tipo de esforço, por mais elementar e necessário que seja, para a sua sobrevivência, mesmo até que ele, mesmo que ele venha a interromper, não é? Ele recebeu um prato pronto e não venha se alimentar. É óbvio que aqui o Salomão está dizendo o seguinte: o preguiçoso, devido à sua preguiça crônica, ele não vai nem se mover para atender às suas necessidades mais básicas. Mais básicas. Né? O preguiçoso não pode ser estimulado sua preguiça, ele tem que realmente se mover, ele tem que ser estimulado ao movimento, sair da inércia para produzir alguma coisa. É óbvio, irmãos, que aqui também, e cabe aqui essa ressalva, eu não estou me referindo àquelas pessoas que têm algum tipo de doença. Isso não é isso, né? Eu já falei sobre isso quando a gente estudou sobre o preguiçoso, ainda antes da pandemia, lá na igreja, né? Aquela história do Jeca Tatu, né? Contado por Monteiro Lobato. Aquele homem, ele tinha uma verminose, chamada de ancilostomose, ou amarelão. Então, essa verminose fazia com que ele não tivesse energia para o trabalho. Então, quando essa pessoa foi tratada, a sua saúde foi tratada, aquela verminose foi cuidada, ele teve então energia para trabalhar. Irmãos, essa é uma situação. Aqui a gente está falando do preguiçoso porque ele é preguiçoso. Isso não é falta de energia devido a uma doença. Não é falta de condições de atender suas necessidades básicas. Não, aqui é a preguiça. É uma atitude pecaminosa do coração, porque a preguiça é isso. Irmãos, há pessoas que mesmo recebendo tudo de mão beijada, acham duro ter de levar a comida à boca. Em outras palavras, elas querem tudo mastigado. Tem gente assim, recebe tudo de mão beijada. Aí sabe o que acontece com ela? Ela se torna uma exploradora, não é? Se torna uma exploradora. Quantas famílias há em que a mãe e que o pai se matam de trabalhar e os filhos não se mexem para ajudar em nada? Quantas famílias há em que a esposa está lá se matando, está ficando doente de tanto demandar energia para realizar as coisas e o marido não ajuda em nada? Mas também existe o contrário. Aquele marido que, além de trabalhar fora, ainda tem que fazer muitas coisas dentro de casa, porque a esposa também não quer fazer aquilo que lhe cabe. Irmãos, são situações difíceis. Aquele funcionário público que enrola no seu trabalho, fica tentando fazer de tudo para que não tenha o mínimo esforço possível. Aquele funcionário de uma empresa privada que tem um emprego lá no comércio, que se esconde para não trabalhar. Irmãos, isso tudo é pecado. E cuidado, Deus não vai recompensar o seu pecado, né? Vai agir com juízo. Cuidado com essa atitude. Então, essas pessoas que são preguiçosas, elas estão dispostas a qualquer coisa, menos a fazer algum esforço, mesmo que esse esforço venha lhe trazer os recursos necessários para a sua sobrevivência. Para a sua sobrevivência. O preguiçoso muitas vezes quer receber uma cesta básica, quer receber uma ajuda em dinheiro, mas ele não quer trabalhar. Isso é muito grave. Então, quando alguém oferta
a esse preguiçoso uma cesta básica, oferta um dinheiro ou vai atender alguma necessidade, infelizmente, essa pessoa só está contribuindo ainda mais para manter esse preguiçoso na sua preguiça. Ok, irmãos? E vamos ver então o último versículo destinado a tratar dessa questão do preguiçoso, da descrição do preguiçoso. Eu vejo nesse versículo uma certa disposição mental para isso, não é? Olha só o versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Irmãos, na realidade aqui Salomão está dizendo o seguinte: a preguiça ela nasce de uma disposição mental pecaminosa, errada. Ela é contrária à palavra de Deus. Existe sim uma vontade, existe sim uma atitude de mente. E as duas coisas estão muito interligadas, não é? Existe uma disposição mental reprovável, usando a linguagem paulina, não é? Uma disposição mental reprovável do preguiçoso, para ele ser preguiçoso. Ele se imagina numa posição melhor do que a de muitos sábios. Irmãos, o preguiçoso não tem apenas as mãos presas, frouxas para o trabalho, mas ele também tem uma mente ágil para a soberba. Ele se acha mais sábio, mais esperto, mais inteligente do que as outras pessoas. Essa preguiça não é fruto, conforme eu falei, de um problema de saúde, de uma indisposição ou de qualquer outra coisa justificável. A preguiça do preguiçoso, na realidade, é um estilo de vida que ele adotou, não é? Na sua disposição mental, ele escolheu ser preguiçoso. Então, essa escolha que ele teve foi colocada acima, foi privilegiada acima das outras escolhas da vida. Então, isso é uma disposição mental. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha pecaminosa, uma escolha errada que ele fez, mas é uma escolha. Então, Salomão está agora tratando de forma mais aprofundada a questão da preguiça. A preguiça, antes de tudo, é uma disposição mental reprovável. A preguiça nasce no coração de alguém. Algum tipo de valor errado, de valor que Deus reprova, que está no coração dessa pessoa. E esse valor é tão, desculpa a palavra, enaltecido, eu ia falar valorizado, mas enaltecido, né? Ele é colocado tanto acima de outros valores importantes na vida, que ele acaba escolhendo sim ser preguiçoso. E com isso, ele se acha muito esperto, mais inteligente do que os outros. Os outros estão lá se matando de trabalhar, os outros estão lá se matando de estudar, e eu vou ficar muito bem, eu vou me dar bem no final. Interessante que às vezes a gente vive num contexto em que a preguiça é estimulada. Me perdoe falar algumas coisas aqui, mas eu acredito que isso você vai concordar comigo. Não poucas vezes eu tenho ouvido relatos de pessoas que pegam os filhos, mulheres, que pegam os filhos pequenos e levam para a creche e deixam lá. Não porque elas vão trabalhar, mas porque elas querem ficar à toa o dia inteiro.
E acham ruim, até reclamam de certa forma, terem que buscar os filhos mais tarde, de tardezinha, para poder cuidar deles à noite. Se elas pudessem, elas entregariam os filhos para o Estado e só teriam contato com os filhos eventualmente somente naqueles momentos bons, né? Não nos momentos em que tivessem que ter algum tipo de esforço. Isso não é raro, irmãos. Isso é muito mais comum. Então, muitas vezes, o Estado atende essas pessoas, atende com Vale Gás, atende com cesta básica, atende com Bolsa Família e vai atendendo de várias formas. E essas pessoas chegam ao ponto de não querer mais trabalhar. Uma vez eu ouvi um relato de uma pessoa envolvido na atividade de hotelaria, que numa determinada região do país eles estavam tendo dificuldade de arrumar trabalhadores para as atividades hoteleiras, porque aquelas pessoas elas estavam preferindo ter mais filhos para ganhar mais benefícios que o Estado daquela região estava dando, porque assim eles não precisariam trabalhar, não é? Então tinha mais filhos, ganhava mais benefícios, vivia lá de forma precária, mas tinha o suficiente para a subsistência. Então eles estavam com dificuldade de arrumar trabalhadores devido a esses benefícios do Estado, não é? Irmãos, eu não sou contra a ajuda do Estado, mas ela precisa ser somente para aquelas pessoas que de fato precisam. Muitas vezes esses socorros são oferecidos de forma eleitoreira, não é? Muitos são atendidos sem, de fato, ter algum tipo de necessidade. Enquanto que, às vezes, até outros não são beneficiados, não é? Com reais necessidades, enquanto que muitos que não têm necessidade são realmente atendidos através dessas ações, né? Cuidado, nós precisamos ter muito cuidado para não estimular essa atitude errada do coração dos outros, né? O preguiçoso, ele é preguiçoso porque no seu coração ele desejou ser preguiçoso. O coração move a mente, ou a mente abastece o coração desses valores errados, né? Então ele tem essa disposição mental. Com isso ele se acha mais sábio do que 7 sábios que respondem bem. Ele se acha mais sábio aos seus próprios homens, perdão, aos seus próprios olhos, do que 7 homens que respondem bem. Então, o preguiçoso ele não tem uma visão distorcida somente do trabalho, mas também ele acaba tendo uma visão distorcida de si próprio, se achando mais sábio, se torna arrogante, se torna soberbo. A preguiça acaba tirando dessa pessoa o bom senso, ela acaba entorpecendo a mente de alguém, não é? Então, irmãos, o preguiçoso, ele é uma pessoa que não é apenas uma pessoa tola, é uma pessoa insensata, ela também é uma pessoa autoenganada. Ela engana a si mesmo com esse tipo de pensamento. Mas o dia da calamidade vai chegar. E nesse dia, essa máscara da soberba vai cair. E ele então vai perceber até tarde demais que as desculpas esfarrapadas que ele trouxe, não é? Conforme nós já vimos, não é? Que sua pretensa sabedoria, que o seu conforto na cama vai trazer uma calamidade, uma miséria, uma pobreza irremediável. Para o preguiçoso, pode ser tarde demais.
Eu quero incentivar meu querido amigo, meu querido irmão, se você se enquadra em alguma desses quadros aqui que eu trouxe, é tempo de você se arrepender, buscar o perdão de Deus, buscar em Jesus esse perdão que Deus oferece, e assim, para a glória de Deus, poder realizar o seu trabalho e glorificar a Deus com o seu trabalho. Isso tudo, irmãos, é plano de Deus para o homem, e o homem não pode fugir dos seus planos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Vamos orar então? Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado, ó Deus, porque ela trata de questões da nossa vida, questões importantes. Ajude, ó Pai, trate o coração daquela pessoa que tem fugido do trabalho, fugido de produzir mais, fugido do estudo. Ó Senhor, que haja empenho de cada um, que o teu Santo Espírito venha incomodar esses corações e ajudar a superar esse problema, caso alguém tenha nas suas vidas. Ó Deus, como o nosso país precisa de pessoas trabalhadoras, pessoas dispostas a avançar, a progredir, tanto no trabalho quanto intelectualmente, Senhor. Que também não haja nenhum preguiçoso em termos espirituais, que tenha preguiça de abrir a sua Bíblia, de avançar no conhecimento de Jesus. Ó Deus, venha livrar-nos desse mal. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns avisos importantes. Não deixe de dar o seu nome para os cultos, tanto da manhã quanto da noite. Faça isso o mais breve possível. Nós temos abertas as inscrições na terça-feira, então não deixe de dar o seu nome. Não fique em casa, não é? Participe dos trabalhos da igreja. Acredite. Deus criou a igreja não é invenção humana, e Deus criou a igreja para honra e glória dele, mas também para o benefício, o seu benefício espiritual. Quantos começam a faltar no culto da manhã, no culto da noite, chega daqui a pouco falta um domingo, daqui a pouco faltam 2 domingos, e não sentem mais a necessidade de estar juntamente com os irmãos reunidos. Isso é ardil do diabo. Isso é engano do nosso inimigo. Então não se deixe prender por esses laços. Se desperte para uma vida espiritual frutífera. E o exercício dos seus dons acontece no seio da igreja. Então não abra mão de estar presentes nos nossos cultos. Aí vai aparecer então as informações bancárias para aquele irmão ou amigo que queira contribuir para o sustento do ministério dessa igreja. Que Deus te abençoe, te dê o restante de semana feliz, sempre amparados pela sua preciosa presença. Até domingo, se Deus quiser, às 9 horas da manhã.